Primeiro, boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar o presidente da casa, Paulo Paulera. Quero cumprimentar os vereadores. A Karina Caroline não está aqui agora, mas também deixo aqui um abraço para ela. Cumprimento a todos que estão presentes, ou que estão nos escutando através da Rádio Educativa, que estão online. E quero cumprimentar, claro, as mulheres que estão aqui hoje presentes, representando também o Instituto Maria na Comunidade. Então, a doutora Adriana, que é advogada do Instituto, doutora Maria Aparecida, que é uma parceira minha já no Conselho Municipal, no qual ela é presidente, eu sou vice-presidente. A minha mãe, Maria José, que não poderia deixar também de cumprimentá-la aqui presente hoje. Eu gostaria de começar falando para vocês a respeito da violência, né? Que a gente, infelizmente, ainda precisa fazer essa tratativa sobre esse assunto. E hoje, quando eu começo a falar, eu vejo aí o mês de março sendo muito, né, todo mundo, mês da mulher, mas infelizmente eu não consigo ver esse mês como um mês comemorativo, né? Eu ainda vejo esse mês como um mês reflexivo, um mês onde a gente precisa entender o quanto essa violência está crescendo quando a gente fala de violência contra a mulher. O Brasil hoje como quinto quando a gente fala sobre feminicídio, né? Então, a cada 6 horas uma mulher morre apenas por ser mulher. Ela não morre no trânsito, ela não morre do coração e nem num tiroteio. Ela morre apenas por ser mulher. E, na maioria das vezes, essa mulher é morta por um companheiro, por um ex-companheiro, ou simplesmente porque essa mulher ela fala não para aquele companheiro, porque ela não quer mais aquela relação. E quando eu falo de violência, eu não posso deixar de me remeter às crianças. Porque essas crianças, as vítimas da violência de dentro de casa, porque essa mulher, nós mulheres ultimamente não estamos seguras em lugar nenhum, né? Então nós não estamos seguras nas ruas, nós não estamos seguras nos Ubers, nós não estamos seguras dentro dos ônibus, porque a gente pode sofrer qualquer assédio, e nós não estamos seguras quando a gente volta para casa também. Porque na maioria das vezes, as mulheres que chegam até o Instituto hoje, elas voltam para casa e são agredidas. Elas voltam para casa e sofrem a violência. E lembrando a vocês que a violência ela não começa no tapa. Ela não começa no tapa, ela começa muito antes disso. A violência, ela começa nas palavras, ela começa num cerceamento de direitos dessa mulher que volta para casa. Então, essa mulher ela vai estar em casa e esse homem vai começar a afastar ela da família, vai começar a afastá-la dos amigos, e depois disso vem os xingamentos, e depois vem o tapa. Então é o nosso chamado ciclo de violência, né? Que muitos aí já conhecem, mas esse ciclo ele se torna tão constante e é onde nós chegamos no feminicídio. Hoje o Instituto Maria na Comunidade, eu sou a fundadora desse instituto, no qual a gente atende mulheres diariamente. Então nós damos o suporte psicológico para essas mulheres, jurídico, e quero deixar aqui registrado que nós estamos hoje no dia 14, nós já atendemos 8 mulheres, vereadora Carolina, 8 mulheres em situação de violência doméstica. E são 8 mulheres de idades diferentes, em situações de violência diferentes, mas com uma dor muito parecida. A dor é a mesma. Quando nós falamos de vítimas de violência doméstica ou de mulheres que estão em situação de violência doméstica, a gente está falando de uma mãe, de uma filha, de uma irmã, de qualquer um de nós que estamos aqui. Então a gente precisa ter um olhar muito diferente, porque a gente fala muito de políticas públicas, né? Do desenvolvimento dessas políticas públicas, mas essas políticas públicas elas precisam também ser eficazes. Porque políticas públicas feitas apenas e não tendo eficácia, ela é só políticas públicas. Ela não tem nenhum significado quando a gente vai falar de mulheres que sofrem violência doméstica. Então, quando a gente vai falar desse filho, que também ele é uma vítima dentro desse lar, onde a violência é constante, a gente está falando, meus senhores e minhas senhoras, a gente está falando simplesmente de que essa criança, esse menino, ele vai ser um reprodutor da violência mais tarde. Ele vai chegar na escola e quando a gente ouve muitos professores falando assim, essa criança é difícil, essa criança não tem jeito. Quando a gente vai ver dentro do lar dessa criança, ela está sofrendo violência. Ela vê todos os dias a mãe apanhando, ou ela vê um abuso de um padrasto ali na sua irmã.
E quando a gente fala dessa mulher ou dessa menina que também está dentro de um lar onde a violência é constante, a gente pode entender que essa mulher, em algum momento, vai achar que amor é exatamente aquilo que ela vivenciou dentro do lar dela. E vai aparecer um agressor ali, só que esse agressor, em algum momento, vai dar um pouquinho de amor para ela. E esse pouquinho é o que sustenta essa mulher dentro de uma relação violenta, dentro de uma relação abusiva. Então, eu estou falando para vocês de mulheres, crianças, idosos, que dentro de um lar violento, todos são atingidos. Não tem quem escape da violência doméstica. A cada 14 minutos, uma mulher está sofrendo algum tipo de violência. E muitas mulheres, através de nós, do Instituto, elas chegam através de nós, e eu agradeço muito. Nós temos aqui, né, na nossa cidade, os CRANs, que atendem sim as mulheres. Nós temos a Casa Abrigo, nós temos aí a DDM, né, as nossas amigas aí, a doutora Margarete, a doutora Dálice, que nos atendem sempre, que estão sempre tão presentes quando nós dizemos esse assunto de violência doméstica. Só que as mulheres que chegam até nós são as mulheres que não vão até esses órgãos. E por quê? Porque essas mulheres, na maioria das vezes, elas precisam de um apoio afetivo. Elas não querem se expor, elas não querem que ninguém saiba que elas estão ali procurando esse tipo de apoio. Porque é realmente, né, uma violação do que elas estão passando. Elas acham que se elas estiverem chegando até o CRAN, todo mundo vai saber, todo mundo vai falar dela naquele momento. Então, ela nos procura. Hoje a gente atende online, então nós temos o apoio terapêutico online, nós temos 4 psicólogas, uma delas na Nova Zelândia, que também atende essas mulheres, mulheres que querem falar sobre o que elas estão passando, que querem um apoio psicológico do que elas estão passando. A gente oferece 10 sessões para essas mulheres, para que elas possam se fortalecer e só depois elas possam sair de dentro dessas relações. Porque não é fácil sair de dentro de uma relação violenta. Não é simplesmente você pegar 4 filhos e ir embora. Não é simplesmente você largar uma vida toda e sair de casa. A gente está falando de vidas, a gente está falando de uma construção. Mesmo que essa mulher esteja vivenciando a violência, ela tem uma construção familiar. Então, a gente precisa fortalecer essas mulheres. Então, o que eu peço para vocês é que vocês realmente observem a violência e tratem desse assunto com olhos empáticos. E quando eu falo empatia, eu não falo de colocar-se no lugar dos outros, não. Eu falo para que vocês possam olhar a situação com olhos da violência. Porque todos aqui têm mãe, né? Quem não tem, quem já perdeu as suas mães, né? Mas já a tiveram. E todos aqui sabem a importância de uma mulher na vida de todos, né? Então, quando eu vejo um homem que está ali reproduzindo, né? Ele está reproduzindo a violência. Se a gente for resgatar a história desse homem, a gente vai ver que dentro desse lar era um lar disfuncional. Era um lar onde ele viu cenas, assim, de uma mãe apanhando, de uma avó apanhando, e ele simplesmente, reproduz. Hoje, o doutor Alceu, no qual eu tenho muita admiração, os homens que estão em medida protetiva, eles vão para a justiça restaurativa e eles passam por 6 sessões. Não sei se é de conhecimento dos senhores, mas eles passam por 6 sessões, no qual tem psicólogos. Mas os que não chegam à medida protetiva, como que faz? Porque nem todas as mulheres entram com a medida protetiva. Por medo, por insegurança, porque elas têm medo de morrer. Então, nós mulheres, nós queremos viver, queremos parar de ser mortas e termos a liberdade de dizer não. Porque é muito difícil para o homem entender o não de uma mulher. Então, a gente precisa trabalhar, sim, em políticas públicas para mulheres, mas, antes de tudo, pensar se essas políticas vão ser eficazes. Elas vão funcionar? Estão sendo colocadas em prática? Ou é só mais uma política pública para encher linguiça? Ou é só mais uma política pública para a gente falar que a gente está falando sobre violência contra a mulher? A gente precisa falar sobre violência contra a mulher, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa fazer com que isso seja simplesmente... Eu já vi, né, a lei do senhor em 2019, já chegamos a discutir, né, doutor? E agora, através do nosso governador, novamente veio a mesma lei que já havia sido discutida e que já tinha aqui em São José do Rio Preto, mas por muitas vezes eu entrei dentro dos banheiros dos bares e restaurantes e só tinha um papel lá.
E esse papel, gente, ele não faz nada, ele é só um papel. Precisa haver capacitação dessas pessoas que estão ali dentro. E se não houver a capacitação dos bares e restaurantes, e não é uma capacitação de meio-dia aqui dentro da Câmara Municipal. É uma capacitação mensal. Porque os homens que estão ali, os garçons ou os donos do estabelecimento, eles não estão prontos para receber. Uma mulher vai chegar e vai falar, olha, eu estou apanhando, ou eu preciso de uma ajuda. Ele vai acompanhar ela ao carro, só que vocês já pensaram no perigo que essa pessoa também está correndo? Que o cara que agrediu essa mulher, ele também pode acompanhar esse cara até o carro, esse garçom, e esse garçom pode ser agredido? E que esse garçom agredido, ele está em horário de trabalho? E aí? Como vai ser? O que vai acontecer depois disso? Então eu peço para que todos vocês pensem a respeito. O Instituto Maria na Comunidade hoje, ele é formado por voluntárias, mulheres. Tenho o prazer de ter a juíza, né, a doutora Maria Aparecida junto conosco lá. Tenho o prazer de ter lá psicólogas, mães, mulheres que já foram vítimas de violência e que hoje conseguem já saíram de dentro desse ciclo e estão lá para dar um testemunho a respeito do assunto. Em breve teremos cursos também oferecidos a essas mulheres, que muitas delas têm essa dependência financeira. Então, eu peço que vocês tenham esse olhar. E mulheres, vocês não estão sozinhas. O meu mundo utópico é que um dia eu não precise mais estar aqui falando sobre violência contra a mulher e que mulheres sejam livres de qualquer tipo de violência e que elas possam ser o que elas quiserem. Muito obrigada.